e vamos falar sobre as delícias de viver em Portugal, como fazer quem quer se mudar. Vamos falar um pouquinho sobre imposto sucessório, os benefícios fiscais, como é viver e trabalhar em Portugal. Recentemente, não sei se vocês viram, mas saiu na Internation, que é uma assessoria de comunidade internacional de expatriados. Portugal é o 5º melhor país para imigrantes. Saiu numa outra consultoria que Portugal está entre os top 10, né, de países mais atrativos direto para estrangeiro. Então, a gente não para de ver, né, Portugal sendo destaque, seja para expatriados, para aposentados, atualmente também, né, para os nômades digitais, e tem aí uma nova nomenclatura de workation, que é uma combinação de work com vacation, e Portugal, Lisboa, de novo, à frente. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho, mas, né, por que isso tudo? É o sistema de saúde excelente, segurança, ótimas oportunidades de trabalho, o ambiente empresarial, o ambiente de negócios também é um ambiente que se destaca no mundo, excelente sistema de educação. Então, enfim, não são pequenas aí as vantagens, e é disso que a gente vai falar, tudo isso que a gente vai falar hoje aqui, não só para quem quer viver, mas também para quem quer investir em Portugal. Hoje estamos aqui, né? Eu, Cristiane, responsável pelo escritório do Rio de Janeiro, eu fico aqui no Brasil. Todo o processo começa por aqui, né, para os brasileiros que moram aqui, e depois a gente envia esse cliente para Portugal, para continuar esse atendimento em Portugal. Fabiano, responsável pelo escritório de Lisboa, de Portugal, e o César, que é o nosso CEO. Bom, antes da gente começar falando das oportunidades de Portugal e das belezas de Portugal, eu queria perguntar para vocês, César e Fabiano, né? Muitas pessoas têm me perguntado muito como é que está não só essa questão do desconfinamento, mas principalmente depois da semana passada, né, que finalmente abriu para o brasileiro, né, quem está como origem no Brasil, poder ir para Portugal. A gente estava com muitos clientes aí aguardando ansiosamente esse término essa necessidade de quarentena. Então, como é que eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para a gente? Bom, deixa eu aproveitar então aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação. São 10 da noite, 10h05 aqui em Portugal, né? Eu e o Fabiano estamos aqui fazendo hora extra, né? Para poder estar num horário conveniente para vocês aí no Brasil, que a gente entende que esse horário é bacana para quem, enfim, já está chegando em casa, saindo do trabalho. Bom, a novidade é ótima, né? Acho que todo mundo já tomou conhecimento, né? E para vocês terem uma ideia, eu cheguei do Brasil dia 31 de agosto, né? Cheguei no dia 31 de agosto, e ao fazer a minha passagem ali pelo controle de passaporte, né? Eu até me informei, né, como é que estava acontecendo e tal, porque meu filho chega semana que vem, e queria saber, né, como é que negócio da quarentena, como é que é, como que vai ser. E aparentemente os caras não sabiam de nada, não, você tem que fazer quarentena, 14 dias, não sei o quê, bababá, tudo aquilo que a gente já sabia, né? E para nossa grata surpresa, no dia seguinte, né, dia 1º de setembro, saiu a portaria que finalmente Portugal resolveu abrir, né, as portas para brasileiros, independente de ter passaporte europeu ou não, sem ter que fazer a tal da quarentena, né, que até então era exigida, e atrapalhou um pouquinho aí os planos, né, de várias pessoas aí, que vinham planejando vir para Portugal e tinham medo, né, dessa quarentena. A gente chegou a fazer aí vários processos, né, de clientes que estavam vindo comprar e passando uma carta, né, mostrando, né, que ele estava vindo com interesse de fazer negócio e tal, para mostrar um interesse maior, né, que ele chamava e tal, mas sempre com certo risco, né? Mas, enfim, o fato é que agora as portas estão abertas, né, a princípio por 15 dias, né, porque essas determinações são sempre renovadas a cada 15 dias. A gente acredita que não vai haver nenhum tipo de problema na renovação a partir do dia 16 de setembro. Então, independente das pessoas terem sido vacinadas ou não, né, no Brasil, hoje o brasileiro pode vir com tranquilidade, vai entrar normalmente sem ter que fazer a quarentena. Então, isso é uma grande notícia, né? Não só para os brasileiros, mas também para Portugal, né? Vai refletir também aqui no turismo e tudo mais, que a gente vai falar já daqui a pouquinho, né? Então, as portas estão abertas, e venham e aproveitem aí
as oportunidades que a gente vai falar já mais em seguida. Fabiano, quer acrescentar algo? Não, só dizendo que a gente já percebeu, eu pelo menos percebi já nesse mês de agosto, o turismo interno, obviamente, o turismo europeu, então o clima já é de um turismo que retomou hotéis aqui na região do Alentejo. Eu estive uma semana agora, fazem 15 dias num hotel no Alentejo, já com lotação máxima. Então já se percebe já quase um pós-pandemia, né? Então é muito feliz ver Portugal voltando a ter esse ambiente, que é aquilo que nos traz para cá, e as pessoas muito felizes de poder entrar no país, gente de toda a Europa já podendo aproveitar esse final de verão. Acho até que a gente podia aproveitar, né, Cris, já emendando nesse assunto aí, né, que acho que é um assunto de interesse da maioria, né, até porque muitos dos nossos clientes investem aqui com objetivos, né, de explorar um pouco esse mercado de turismo, né, como a gente sabe, né, antes da pandemia, né, Lisboa recebia mais clientes, né, do que mais turistas, desculpa, Lisboa recebia mais turistas do que o Brasil inteiro, né, mesmo em anos de Copa do Mundo, anos de Olimpíada, etc., né, o Brasil nunca recebeu tanto turista quanto Lisboa vinha recebendo nos últimos anos. E, obviamente, na pandemia, no ano passado, no verão do ano de 2020, isso foi impactado bastante. Mas esse ano, como disse o Fabiano, né, ainda não chegamos aos níveis de 2019, mas já está chegando, né, já bem perto, né, quer dizer, já um movimento bastante forte, tanto em Lisboa quanto Cascais, quanto o Porto, Algarve, né, lotado, aquela zona que a gente vai falar bastante aqui, a zona de Comporta, não se conseguia agora no verão alugar casas ou hotéis ali naquela região. Enfim, então já a coisa voltou bastante bem, né? E a gente vai explicar por quê, inclusive com os resultados aí de vacinação, etc., de Portugal, né? Acho que então tá bacana, tá ficando bacana novamente ver a cidade bastante movimentada, a economia, né? Inclusive temos um dado também interessante, né? Saiu agora semana passada. Portugal teve o maior crescimento, né, da economia em relação ao trimestre anterior, né, do mundo, né? Então é uma boa demonstração de como é que o verão e o turismo foi importante nesse processo, né? César, você sabe que isso que você está falando, né? Eu hoje tive com uma cliente que já conseguiu marcar a passagem dela e vai agora, né? Ela falou, mal esperei abrir as portas, já vou agora final de setembro. É uma família grande, né? Então eles precisam de um apartamento de 2 ou 3 quartos e, por incrível que pareça, já estão tendo dificuldade de conseguir agendar, né? Conseguir um Airbnb na localização que ela quer, obviamente, para final de setembro, que nem é mais verão, nem nada. Então, assim, isso mostra como o mercado, de fato, né, está voltando, né? Rápido. Acho que vai acontecer que, como ainda início do verão, as coisas ainda não estavam tão boas, né? E não houve uma certa perda do início do verão, vamos chamar assim, né? E, por outro lado, favorecendo a Portugal, o verão esse ano atrasou, né? O frio até mais tarde, quer dizer, é esperado que o verão, pelo menos o clima, né, quente, se estenda até outubro, né? Então eu acredito que mês de setembro, mês de outubro vão ser meses muito bons, né? Normalmente como os meses de julho e agosto, que são os meses com mais público, né? Enfim, o mercado está retomando, então esse mercado de short rental está retomando, né? Quem tem apartamentos com esse propósito, né, já está vendo isso, né, com os seus resultados, e acho que as coisas estão voltando ao normal, né? Pessoal, só para esclarecer, short rental é o aluguel de curta temporada, né? Ou como o português fala, o alojamento local. É verdade. Eu falei aqui, eu dei algumas informações, mas acabou que talvez tenha ficado meio no ar, né? É o que eu estava falando, né? Então, se Lisboa recebe mais turista que o Brasil inteiro, né, no ano, né? Estou falando de Lisboa, mas, enfim, entenda-se Lisboa, Cascais, né? E Porto, consequentemente, também tem esse mesmo reflexo. O que acontece? Não existe capacidade hoteleira para receber toda essa população, né? Até porque a população da grande Lisboa, melhor, da cidade de Lisboa, é da ordem de 500 mil pessoas. Quer dizer, não tem quarto para botar mais 500 mil turistas por mês, né? Se a gente está falando de 6 milhões por ano. Então, o Airbnb é um dos maiores cases de sucesso, né, do Airbnb no mundo, é Lisboa e Porto, né, inclusive. E por isso que a gente usa muito essa expressão do short rental, mas é o que ela falou, né? O
aluguel de curta temporada, né? No entanto, o aluguel de longa temporada, já aproveitando e falando isso aqui para as pessoas, né, Cris? O aluguel de longo prazo, que é o que a gente chama normalmente de 1 ano ou mais, também é muito aquecido esse mercado, né? Porque, novamente, como é muito pequena a cidade, né, as ofertas, né, são muito pequenas e a demanda é muito alta, né, vem sendo nos últimos anos bastante alta, né, e de turistas, de estrangeiros vindo morar aqui, como é o meu caso, como é o caso do Fabiano e de tantos outros clientes que a gente atende, né, acaba que muitas das vezes a opção da pessoa é alugar e não há oferta, né, então acaba que esse mercado de longo prazo também é um mercado bastante aquecido. Seja para o longo prazo, ou seja para o short rental, quem tem um propósito de investir em Portugal e ter uma renda, né, um yield, né, um retorno atrativo, é dos melhores do mundo, né, por conta desses motivos que eu acabei de expor aqui. Acho que é importante, para dar números a essa explicação do César, no pré-pandemia, as regiões mais centrais de Lisboa, alguns imóveis tinham taxas de ocupação anual que se aproximavam dos 90%. Então, 90% dos dias do ano, o imóvel está ocupado. Isso é um número... De média anual, né, Fabiano? Média anual, exatamente. É verdade, é verdade. E o retorno, se a gente já para concluir esse capítulo aqui, o retorno, claro que varia de imóvel para imóvel, do valor da aquisição, da localização e tudo mais, mas o retorno médio de um investidor de um aluguel desse curta temporada normalmente oscilava ali entre os 6, 7, 8%, entre 5% a 8%, acho que é bem razoável, né? Retorno líquido já, né? Ao passo que o retorno sobre o imóvel de longo prazo também figura entre os 5% e 6%, né? Então, é um retorno bastante atrativo, né, para o atual aluguel, né? Bom, eu acho que quando a gente coloca isso, coloca o financiamento, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, na sexta, né, coloca o financiamento nessa equação, significa dizer praticamente que você compra com o dinheiro dos outros, né? Quer dizer, você entra ali com 30% do valor do imóvel, é possível financiar até 70% para o não residente, e o restante o imóvel se paga, seja num aluguel de curta temporada ou num aluguel de longa temporada. Então, é bem interessante. Para resumir essa que a gente acabou de falar, quer dizer, acho que é importante é isso, né? A gente já vinha falando isso, né, que esse era o sentimento, com tudo que estava acontecendo, com a administração que o governo vinha fazendo, a pandemia e tudo mais, e é o que está acontecendo, né? Desde março, né, aproximadamente, né, Fabiano, que a nossa vida aqui tem sido uma loucura, né? Mesmo sem os nossos clientes principais são os brasileiros, né? Claro que a gente tem atendido também outras nacionalidades, mas o nosso foco, até pela nossa raiz, né, é o Brasil, né? Então acabou que mesmo sem os clientes poderem vir aqui, né, pelas essas limitações que a gente acabou de falar aí de restrições e tal, eram poucos que podiam vir porque tinham passaporte europeu, enfim, a gente conseguia fazer dar aquele drible lá da e mesmo assim tinha que fazer a quarentena, né? Mesmo assim com quarentena, mas desde março o crescimento dos negócios foi impressionante, né? A gente tanto é que a gente tem hoje os resultados dos nossos negócios acumulados até agosto são maiores do que os anos de 18 e 19, que eram anos que não tinha pandemia e que estava, né, o mercado superaquecido. E a grande maioria desses negócios, eu diria que 80%, talvez um pouco mais, 80% pelo menos desses negócios que foram feitos esse ano foram feitos à distância, né? Que exatamente porque o cliente não podia vir. Então, a gente desenvolveu, né? Nós fomos adaptando, como a gente está aqui hoje, né? Aqui no webinar, né? Esse tipo de reunião a gente fizemos mais de 100, né, palestras pelo Brasil todo, pessoalmente, né? E a gente agora tem aqui essa facilidade, né? Todo mundo, essa aceitação, né? Por todos, né? E acho que funciona muito bem, né? Para mim, então é muito prático, né? Não ter que pegar avião, ir para o hotel, ficar andando de uma cidade para outra, era uma maluquice aquele negócio. E a gente agora consegue falar aqui de qualquer lugar e basicamente ter o mesmo resultado. Então, nós nos adaptamos também para isso, né? Para poder ajudar o cliente a comprar sem ter que vir aqui nesse sentido seguro, né? Não só através da assessoria jurídica, e a gente aqui, a nossa equipe ia lá no local, fazia filmes, filmava a redondeza, fazia live com o cliente, né? Enfim, para deixar ele bastante confortável com o negócio que está sendo feito, e assim foram feitos e têm sido feitos, né? A grande maioria dos nossos negócios, a gente acabou desenvolvendo essa técnica aí que hoje ajuda também. Mas é claro, a pessoa querendo vir aqui também é sempre um prazer, né? Recebê-lo e agora as coisas ficaram mais fáceis, né? Então, na prática, o que a gente está falando se a gente não está 100% no mesmo patamar de 2019,
estamos muito perto do ponto de vista da vida que segue, né? Do número de turistas, da economia, dos clientes comprando, e o mercado aquecendo muito. E aí, já aproveitando aí, dando a deixa, que acho que é o assunto que você ia falar aqui agora, né, pessoal? A pandemia mexeu muito, né, mexendo com diversos setores, acho que principalmente nessa questão da qualidade de vida, né? A gente sabe aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que é a minha cidade, o que fez com que as cidades serranas, por exemplo, de Itaipava, né, aquela região ali, ou de Angra dos Reis, ou de Búzios, né, acabou sendo super valorizado, imóveis que estavam lá à venda há anos, estavam micados, né? Porra, foram todos vendidos, né? Estão sendo todos negociados. Quem tem casa fora passou 2, 3, 6 mil, até se mudou e está morando nessa cidade porque viu que existe vida remota, né? Existe como trabalhar remotamente, a qualidade de vida é maior, e a casa, espaço, enfim. Então, isso também, né, vem fazendo com que as pessoas no mundo todo, né, tenham pensado sobre isso. E a gente tem recebido, inclusive dos Estados Unidos, né, Fábio? Tem umas 3 ou 4 pessoas que a gente recentemente atendeu, né, vindo da Califórnia, de Nova York. As pessoas começaram a se permitir buscar lugares para viver com melhor qualidade de vida, e aí quando ela descobre, né, existe um país na Europa que tem uma qualidade de vida excepcional, o custo de vida é baixíssimo, né, comparado ao próprio Estados Unidos ou aos outros países europeus, né, que tem um clima bom, que tem segurança, que tem saúde, que tem isso, que tem aquilo, e que tem benefícios fiscais, né, a gente vai abordar tudo isso aqui, começa a fazer muito sentido para todo mundo, né? Então, isso já vinha acontecendo, né, numa determinada dose, mas eu acho que a pandemia provocou com que aqueles que estavam mais acomodadões lá também refletissem a respeito, e hoje a gente tem visto, então, né, uma busca enorme, né, de pessoas de diversas nacionalidades. Já era famoso aqui, os nórdicos aqui, por exemplo, aqui na Europa, os chineses já eram famosos, a África do Sul, mas agora os americanos entraram, né, estão entrando pesado aqui, estamos recebendo chilenos, colombiano, quer dizer, você nem ouvia falar muito, né, porque esses países da América do Sul tinham uma tendência mais para a Espanha, né, pelo idioma, aquela coisa toda, né? Agora os caras já estão chegando aqui, né, entenderam que Portugal é mais legal do que a Espanha e eles se adaptam aqui, enfim, né, vai lá no Portunhol e vai embora, né? Então acaba que isso vem provocando, né, essa procura, né, mais intensa por Portugal. Acho que Portugal está se saindo, né, muito bem da pandemia. Se já estava bom antes, vai sair melhor ainda, né? Até pelos resultados que tem apresentado. Jogou os holofotes, né, sobre Portugal. Eu acho que isso tudo que você está falando, César, assim, se reflete não só nesse aumento da demanda, né, que vocês percebem aí, a gente percebe aqui também no escritório do Brasil, mas se reflete muito também no Golden Visa, que é o nosso próximo tópico aí. O Golden Visa de Portugal é tido como um dos melhores Golden Visas, e não porque o programa é diferente, o programa é muito similar aos outros Golden Visas da Europa, mas basicamente porque junto com esse Golden Visa vem essa qualidade de vida que você está falando, o custo baixo, a segurança, a localização, né? Quer dizer, você está ali perto, não só está a 2, 3 horas das capitais europeias, mas está perto dos Estados Unidos, está perto do Brasil, é muito central, né? E aí traz mais ainda um olhar para essa área imobiliária, né? Hoje, Anne, você vai colocar aí o slide. A gente tem aí, né, algumas vantagens para o nosso Golden Visa, o Golden Visa de Portugal. Vamos falar um pouquinho do Golden Visa agora, né? Mas, assim, deixa eu aproveitar, Cris, dar um recado aqui. Eu estou vendo que tem muitas perguntas entrando aí. Pessoal, a ideia é que a gente, no final, responda aí a maior parte das perguntas. Se não for possível responder todas, dependendo do horário, a gente fica à disposição a qualquer momento para entrar em contato conosco diretamente. A gente tratar também assuntos pontuais, né, e mais de interesse, enfim, específico de uma pessoa, tá? Vamos deixar para o final para a gente poder dar aqui pelo menos um overview de tudo que a gente planejou, e depois a gente guarda lá uns minutinhos para poder responder as perguntas de vocês, né? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Golden Visa, né? Na realidade, o Golden Visa, como já disse a Cris, existem vários países que oferecem Golden Visa, mas Portugal, eu diria que sem sombra de dúvida, é o mais bem sucedido, né, na elaboração desse plano de Golden Visa até então, né? Porque ele é objetivo, né? Não tem conversa, não tem nada subjetivo, tá certo? Se você fizer o que ele diz que é para fazer, ou seja, investir lá
a gente vai viajar aqui, por exemplo, 500 mil euros na compra de um imóvel ou mais imóveis, você vai ter seu Golden Visa e ponto. Não tem que passar pelo crivo de ninguém, análise de ninguém, certo, líquido, cristalino como água, né? Então, aqui a gente tem aqui uma tabelinha que nos mostra como é que era essa coluna do meio aqui, até então, a obtenção do Golden Visa, né? E que a grande maioria dos, sei lá, cerca de 8 mil vistos do Golden Visa que já foram concedidos, onde o chinês é o campeão do brasileiro, é o segundo lugar na obtenção de vistos Golden Visa, né? E o visto Golden Visa, pessoal, acho que é importante frisar, né? A grande vantagem, a grande sacada do Golden Visa é que ele te permite viver e trabalhar em Portugal, mas ele não te obriga, desde já, vir para Portugal. Então, você pode ter planos para daqui a 10 anos, 5 anos, lá quando for, você garante já esse direito para o resto da vida a partir de hoje, se você fizer o que tem que fazer aqui. E se essa regra mudar, se isso terminar, que aliás vai mudar a regra, né, a partir de janeiro agora, mas se um dia acabar, você já tem o seu direito garantido para vir morar daqui a 3, 5, 10, 15 anos, lá quando você quiser vir, né? Os outros vistos, que existem outros tipos de visto de aposentado, visto de investidor, visto de empreendedor, quando você aplica para o visto e obtém a autorização, que leva normalmente 60, 90 dias, esse é para você fazer e viajar. Então, não adianta você fazer um visto de investidor para vir daqui a 3 anos, porque se ele sair daqui a 60 dias, você não vier, você vai perder todo o seu trabalho e o seu dinheiro, né? Então, essa é a grande sacada do Golden Visa, né? É uma porta aberta para o futuro, né? Bom, e aí, o campeão, né, entre as formas de você obter aqui o Golden Visa, a modalidade sempre, sei lá, 95% dos Golden Visas foi exatamente através do investimento em imóveis, né? Qualquer tipo de imóvel, pode ser comercial, residencial, pode ser uma fazenda, ou o que for. Desde mais de um imóvel, né, César? Também. Mais de um imóvel. Então, com 500 mil euros, você mostrou que você pagou do seu dinheiro, não vale financiamento, tem que ser do seu dinheiro, do seu bolso, aí tem alguns procedimentos, né? Tem que acontecer, o dinheiro tem que vir de uma conta do próprio, de fora, para uma conta em Portugal, no nome da mesma pessoa. Então, desde que ele prove isso, ele vai ter o Golden Visa e pronto, acabou, né? E existe uma alternativa a isso aí, mas que é uma coisa muito difícil de você conseguir encaixar, de dar certo e tal, que era através de um investimento com 350 mil euros, desde que você comprasse uma determinada propriedade com mais de 30 anos, e com um projeto de reabilitação na Câmara, já no seu nome, entre esse dinheiro e o valor que você gastaria com a obra, somando 350 mil, você também conseguiria ter o Golden Visa. Mas isso aqui, vou dizer para vocês, isso aqui é quase acreditar em Papai Noel, né? Eu vi 3 casos desses nesses meus 5 anos aqui em Portugal. É uma coisa muito difícil de acontecer, você reunir todas as condições. Então, o disparado, né, o que normalmente as pessoas sempre utilizaram e funcionou muito bem, foi a compra do imóvel com 500 mil euros. O que muda aqui? Vou focar mais nesse, depois temos outros aqui também, mas esse é o principal, né? O que muda, né? O que muda é que, por razões políticas, né, Portugal decidiu que, a partir de 1º de janeiro de 22, que é essa coluna aqui da direita, esse investimento imobiliário para obtenção do Golden Visa não vai valer mais para imóveis, por exemplo, em Lisboa, no Porto, em zonas beira-mar, né? Em zonas de como é que se diz? Litoral, né? Litoral. Cidades litorâneas estarão excluídas, a maioria. Então, ele praticamente está querendo fazer com que, com isso, desenvolva, talvez, enfim, as pessoas procurem mais imóveis no interior ou nas Ilhas da Madeira e de Açores, né, para fazer valer os mesmos 500 mil euros e obter o mesmo Golden Visa. Obviamente que isso vai atrapalhar um pouquinho, né, nem todo mundo, né, que enfim, não conhece ou não tem vontade de ter imóveis no interior, ou acha que não vai ter a mesma liquidez, ou lá o que for. Então, por isso que a gente diz, né, que eu acho que quem quer buscar o Golden Visa, buscando, né, um imóvel numa região com liquidez, com uma potencial valorização, exploração, etc. e tal, deve aproveitar essa janela que nós temos agora muito curta, né? Cada vez a janela fecha mais, nós estamos em setembro, então nós temos 4 meses, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, teria que fazer uma coisa mais rápido possível, a gente vai explicar já por quê, porque esse processo tem algumas etapas, leva algum tempinho, não dá para querer comprar um imóvel no dia 15 de dezembro e aplicar essa lei, porque vai dar problema, né? Porque ele vai ter que passar por um processo ainda burocrático
junto ao CEF, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então, agendar entrevista já está uma coisa, né? A entrada do processo já é algo que os advogados têm tido já virou um certo desafio, né? Diria que quem tem isso, e foi o que aconteceu de uma certa forma, né, as pessoas que já vinham pensando nisso e quando se aperceberam dessa mudança da lei, acredito que isso tenha também trazido uma influência, né, positiva nesses resultados que eu falei para vocês, né, que tem sido muito aquecido esses últimos meses aqui, porque muita gente resolveu tomar essa decisão, antecipar essa decisão, e a gente tem ajudado ao máximo aqui, já estamos com uma equipe, né, super completa, com advogado, com isso, com aquilo, para poder fazer acontecer sem a pessoa ter que necessariamente vir aqui. Bom, enfim, então, essa é a mudança principal, né, que atinge, né, principalmente, já que a grande maioria das pessoas utiliza o imóvel para fazer a aquisição do Golden Visa. Mas existem outras formas, né? Por exemplo, eu conheço até alguns casos de pessoas que preferiram, por alguma razão, investir €1 milhão, né, aqui em Portugal, em transação em ativos financeiros, né? Só que esse 1 milhão, a partir de janeiro, vira 1,5 milhão, né? Pessoas que queriam fazer através de atividade de pesquisa, investigação, com 350 mil, vira 500. Fins culturais ou artísticos é o mesmo valor, esse não muda, mas também não conheço ninguém que tenha feito posto 250 mil euros para fins culturais ou artísticos para ganhar o Golden Visa, né? Porque o que acontece, pessoal? Por que a questão do imóvel acaba sendo, né, o mais favorecido? Porque Portugal, já há alguns anos, vem sendo entre os top 3, né, os 3 melhores países para se investir no imobiliário, por aquelas razões que nós falamos há pouco, né? Tem uma alta rentabilidade no aluguel, uma valorização estupenda, porque o mundo todo está descobrindo Portugal. Então, acaba que, acho que é melhor voltar o outro slide, Vânia, acho que saiu da posição. Acaba que, se fosse para investir em imóvel no Iraque, né, sei lá, o Iraque talvez seja um pouco de exagero, mas, enfim, um outro país qualquer, né, que não existe um potencial de valorização tão grande, talvez não fosse tão atrativo. Mas em Portugal né? Então, a pessoa sabe que vai ganhar dinheiro, sabe que vai ter um bom retorno e tem o Golden Visa. Bom, mas existem outras modalidades e, entre elas, né, uma alternativa interessante aqui para os imóveis é essa aqui, ó, que é a de 350 mil euros investido num fundo, né, num fundo de participações, que aqui se chama Fundo de Capital de Risco, que, na realidade, ele exige que uma grande parte, esse fundo é obrigado, ele é controlado aqui pela CVM portuguesa, né, que é a CVM, para que ele seja investido em ativos e projetos portugueses, e acabam caindo exatamente no imobiliário, que é onde dá um retorno maior, né? Então, você consegue, através de cotas de fundos, também obter o Golden Visa, e até então, até dezembro, isso se dá por 350 mil euros. A partir de janeiro, também poderá continuar fazendo isso, porém já vai subir para 500 mil euros, que é exatamente o valor que se hoje utiliza para a compra do imóvel, né? Então, eu diria que a partir de janeiro, talvez a alternativa que mais cresça, né, para quem quer Golden Visa, seja investir através de fundos imobiliários, fundos de capital de risco, né, que tem essa característica e tem essa autorização para o Golden Visa. Mas existem outras também, criação de emprego, quem planeja vir para cá, montar uma empresa, oferecer 10 postos de trabalho, ok, isso não muda, né? Enfim, só para a gente deixar isso claro, depois a gente pode trabalhar individualmente quem tiver interesse. A lei muda a partir de 1º de janeiro e, para quem está interessado, a gente super sugere que agilize, né, e tente aproveitar essa janela, que é bastante interessante, né? Pode passar o próximo slide, Ana, por favor? Quer comentar aqui, Fabiano, esse slide rapidinho? Então... Não, é só comentar que essa mudança iminente, ela tem atraído a atenção de pessoas das mais diversas nacionalidades. Lembrando que quem mais compra aqui no mercado, quem mais compra no mercado imobiliário português, obviamente, são os portugueses, que representam uma fatia maior do mercado. Depois são os europeus, franceses, suecos, holandeses, alemães. Então, o Golden Visa ele serviu e serve nesses anos de programa basicamente aos chineses e aos sul-americanos. E mais recentemente começaram a surgir algumas nacionalidades que até então eram estranhas ao mercado, principalmente norte-americanos, que estão comprando aqui com muita força. Mais recentemente, alguns russos, muitos russos. Nós mesmos vendemos para uma cliente da Malásia. Então, isso mostra como as pessoas do mundo inteiro, ou de boa parte do mundo,
percebem em Portugal aquilo que nós já percebemos há algum tempo, né? Eu escolhi Portugal para morar em função da qualidade de vida, né? E isso é uma coisa que tá bem marcante com essa quantidade de estrangeiros das mais diversas origens vindo morar, escolhendo Portugal para morar e percebendo que como o programa vai acabar ou mudar radicalmente, essa é uma janela de oportunidade que não pode ser perdida. Então, é isso aí. A gente tem uma etapa, isso que eu falei para vocês, né? Que a gente tem pouco tempo, né? Que a gente tem que fazer o seu CPF aqui, abrir sua conta, né? Realizar o investimento, encontrar o imóvel, investimento, obter toda a documentação, o advogado tem que dar entrada no CEF e tem que ter, a princípio, a entrevista marcada, né? Você que mude alguma coisa, mas antes do final do ano, para que a coisa aconteça, né? Então, isso nos preocupa, né? Se a gente deixar muito para cima da hora e lá no final poder... São muitas etapas, né? Não é simplesmente dar entrada no Golden Visa, né? São muitas etapas, é uma documentação relativamente extensa também, então por isso esse prazo, né, que eles pedem. Então, essa janela, quando a gente fala que está fechando a janela, é isso, né? Esse passo 4 e passo 5 aqui são os maiores complicadores aqui em termos de prazo que a gente não tem controle, né? Depende um pouco do CEF, né? E é muita demanda, né? Então, pode, se deixar muito para cima da hora, pode ocasionar um problema. Acho que a gente pode tirar, então, Anne, aqui a gente continuar aí com o nosso bate-papo, né? Até, César, antes da gente entrar aí falar um pouquinho da qualidade de vida, né? Esse slow life de Portugal, uma vez que tem várias modalidades de Golden Visa, eu queria assim, te perguntar, você como gestor de um family office, né? Como é que você vê esse investimento imobiliário internacional, independente do cliente que tem interesse no Golden Visa, mas olhando para o cliente que tem interesse em investir em Portugal, em diversificar numa moeda forte, ter uma renda em euro? Como é que você vê esse investimento em Portugal, principalmente nesse cenário que a gente vive de juros baixos, nesse cenário Brasil de instabilidade, provavelmente um próximo ano também com instabilidade? Qual é a sua avaliação, né, disso? Bom você ter colocado isso aí. Bom, primeiro que nós estamos falando de um público aqui, né, um público residente no Brasil, né? Se o objetivo é continuar residindo no Brasil, né? Não tem isso não sou eu que estou dizendo, qualquer economista diz isso, né? Diversificar ao máximo, né? E diversificar os ovos em várias cestas. E isso, na minha leitura, passa por você não só ter todo o seu recurso, todo o seu patrimônio, né, dividido talvez em algumas instituições bancárias ou imóveis, o que seja, mas passa na minha cabeça também por diversificar jurisdição, ou seja, país, né, risco país, tá certo? É muito saudável para quem já tem um patrimônio legal ter uma parte do seu patrimônio numa moeda forte, como você falou aí, né? Seja no dólar, seja no euro, né? Então, só para ilustrar isso aí, né? Não só a moeda, como também, dependendo da situação, qual é a atividade da pessoa, se a pessoa é empresária, por exemplo, né? A gente sempre recomendou que parte dos seus recursos esteja numa outra moeda, numa outra jurisdição, para que, eventualmente, você não, né, possa se proteger e blindar um pouco o seu patrimônio, blindar a sua empresa de processos às vezes que acontece, empresa e tal, que bloqueia essas contas, e até você poder conseguir sair do outro lado, você às vezes não tem liquidez necessária. Então, isso já é o caso básico, né? Agora, quando a gente pensa, então, em ter recursos no exterior, ter patrimônio exterior, óbvio que o real estate, né, o imobiliário, é uma opção, né, além dos ativos líquidos, né, o imobiliário é uma opção. E aí, como eu falei para vocês, já há anos, né, Portugal vem se mostrando aí como um dos melhores países para se investir no imobiliário, né? Por conta de tudo isso que já foi feito, toda a infraestrutura que já foi criada, que o mundo descobriu em Portugal, a demanda, né, cada vez maior. Portugal é o 15º país com melhores infraestruturas no mundo, né? Isso é muito significativo, mas o mundo não sabia disso, agora está sabendo, né? Ele é o quarto em estradas, é o terceiro país com mais seguro do mundo, que perde só para Islândia e para Nova Zelândia, né, que é brincadeira, né? São 2 ilhas, tá certo? Isso para brasileiro tem um peso, para mim teve um peso muito grande nessa mudança para cá, a questão da segurança. Então é o 12º melhor sistema de saúde, tem várias universidades entre as 50 melhores do mundo, sistema de transporte dos melhores do mundo. Então isso tudo já existe, né? O mundo está descobrindo isso, e
está buscando essa qualidade de vida, consequentemente, existe um potencial enorme de valorização dos imóveis, né, que já vem sendo corrigido, né, os valores dos imóveis foram corrigidos, eu quero deixar isso claro, porque às vezes a gente é desavisado, porque o meu amigo comprou lá em 2015 e o preço dobrou. É verdade, mas não é que o preço dobrou, acontece que ele comprou em 2015, no meio de uma tremenda crise, né, saindo para Portugal numa tremenda crise, o preço estava nas bacias das almas, mais barato do que na África, né? E ele se aproveitou de uma grande oportunidade naquela época. Não quer dizer que fosse aquele o preço normal, o valor normal. Na realidade, em 2013, 2014, os valores estavam cerca de metade dos valores de 2009, 2010. Né? Então, esse mercado voltou, tá certo? Como aconteceu nos Estados Unidos depois da crise subprime, né? Despencou, porque não tinha dinheiro no mercado, as pessoas precisavam vender para fazer dinheiro. Quem comprou, comprou, se deu bem, legal. Né? Mas passou, acabou, game over. Né? E aí voltou, isso aí voltou naquele patamar. Só que de lá para cá voltou, mas voltou com muita sustentabilidade. Né? O país vem se modernizando, o país vem oferecendo cada vez melhores condições de vida, escolas, por exemplo. Né? A quantidade de escolas bilíngues, né, de língua inglesa, é impressionante. Quando eu cheguei aqui só tinha duas, né, Fabiana? Que era São Júlia e a Case, onde nossos filhos estudam, que era americana. César, só uma parte aqui, eu tenho a gente tem um cliente que está indo para o Algarve, né, que parece, né, para a maioria dos brasileiros, até para mim há um tempo atrás, né, parece um lugar só de praia. Só o Algarve tem 16 escolas internacionais. Certo. Eu fiquei impressionada com essa informação. 16 escolas internacionais. O país como um todo, né, a Palmela, que é esse Setúbal, né, que é uma hora e pouco daqui, é uma das melhores escolas de Portugal, escolas de língua inglesa. Né? Então, assim, isso mostra, né, que Portugal vai se preparando bastante bem para receber esse público internacional. Consequentemente, né, pessoal, quando essa demanda é forte, existe, e a oferta é baixa, e aí, ainda por cima, comparativamente, os preços de Portugal comparado a outras cidades europeias, acho que tem que comparar laranja com laranja, laranja com banana, né? Ainda é muito baixo. Então, não temos dúvida que esses valores vão subir, né? Mesmo que não chegue ao custar o que custa um imóvel em Paris ou Londres, não é isso que eu estou dizendo, mas o gap é muito alto. Né? E estão cada vez mais franceses e ingleses, por exemplo, vindo para cá. Né? Então, a gente sabe que existe uma oportunidade, né, de apreciação desses valores muito altos. Por conta disso, eu não tenho dúvida, né? Vários clientes do mundo todo, inclusive brasileiros. Nós temos clientes brasileiros que têm 7 apartamentos comprados para a gente, né? Porque a gente vem fazendo uma carteira de imóveis. Né? Comprou o primeiro, comprou o segundo, comprou mais 2, comprou o cara já tem 7 para poder fazer uma renda. Financiados, né? Financiados. Alguém aqui comentou, depois eu vou responder essa pergunta aqui, mas eu já li aqui no passando, né? Mas eu ia ganhar dinheiro no Brasil, não sei o quê, mas eu vou morar em Portugal, mas eu ganho em real, levo para lá. Porra, é claro, né? Nunca vai funcionar muito bem você querer viver em Portugal com uma renda no Brasil, uma situação completamente instável, né, politicamente, econômica, e que o câmbio hoje é 6, amanhã pode ser 10, pode voltar para 4, ninguém sabe o que vai acontecer, tá certo? Então, é muito importante, sim, que as pessoas que queiram migrar para cá se preparem para poder ter uma renda na moeda que gasta, tá certo? Então, como é que faz isso? Como é que faz? Ou faz mandando mais dinheiro para fora e já ficando redeado, tá certo? Ou criando uma atividade aqui qualquer, ou uma carteira, por exemplo, de renda de imóveis, né? Até porque é aquilo que nós falamos, né? A gente vai falar já aí, mas já adiantando aqui, né? O dinheiro aqui em Portugal é muito barato. Você obter financiamento, obter empréstimo aqui em Portugal parece coisa de Papai Noel, né? É 1% ao ano, 1,1% ao ano, certo? Ao ano, não é ao mês, certo? E você consegue esse financiamento, as leis mudaram recentemente, até os 74 anos. Era 75, agora são 74 anos. Então, se você tem 50, você tem 24 anos para financiar, por exemplo. Né? E você pode obter mais ou menos 70%, 75% do valor do imóvel. Ou seja, você precisa fazer um pagamento lá de 20%, 25% do valor do imóvel e vai financiar o resto. Se você vive no Brasil e aluga esse imóvel, com certeza que o valor da mensalidade vai cobrir todo o custo da sua prestação, né, da sua mensalidade, lá do pagamento do seu financiamento, e vai sobrar algum dinheiro. Né? Então, é uma forma de você estar redeado com uma moeda forte e aquele imóvel é valorizado. Daqui a 2, 3, 4 anos, você poderá vender. Então, eu não tenho dúvida, né, respondendo a tua pergunta, que é uma excelente opção. Né?
as pessoas como o Fabiano, como eu, enfim, que estão nesse mercado, que conhecem disso, né, investem aqui, né, nós temos investimentos aqui em imóveis, porque a gente está vendo que a coisa, né, até, às vezes até a gente se arrepende um pouco, né, pô, devia ter comprado antes, devia ter comprado mais, devia ter feito não sei o quê, mas enfim, faz parte do negócio, né? Mas assim, todos os caminhos, né, todas as tendências, todas as evidências, melhor dizendo, né, são muito claras, né, dessa valorização. Eu não tenho dúvida de que... Não, e só fazer um comentário que, seguindo aquela lógica de mercado, de oferta e demanda, a oferta é muito restrita, né? A oferta de produtos é muito restrita, ela é proporcional ao tamanho do país. Então, nós orientamos sempre o cliente a buscar, obviamente, as regiões mais nobres, já mais maduras, mais consagradas, e isso tem sido uma estratégia muito vencedora. E trazendo um depoimento pessoal, a minha experiência dos imóveis que eu já comprei aqui, um deles eu vendi apenas, os outros ainda são meus. Mas normalmente, quando você tem um imóvel que você foi bem orientado, comprou numa boa região e coloca esse imóvel à venda, é muito comum que seja um imóvel único, que ele não tenha concorrentes. Então, era o meu caso. Eu tinha um apartamento de 3 quartos numa região aqui que se chama Birri, num condomínio pequeno, com 10 apartamentos, e tinha um jardim e uma pequena piscina condominial. Era o único imóvel com essas características naquela região disponível no mercado. Então, você não tem concorrência, né? Não é que você vai cobrar o preço que quiser e o mercado vai pagar. Mas, como a oferta ela é muito restrita, isso acaba, sim, impactando no valor, acaba impactando na solidez do mercado, porque tem uma demanda global, uma demanda internacional, vamos chamar assim, e uma oferta super restrita. Isso vai ser assim sempre, porque pelas características urbanísticas do país, a oferta de imóveis vai ser sempre muito restrita. Então, acho que, além de tudo, é um investimento muito sólido, muito seguro por isso. E vendeu para quem? Um país muito pequeno, eu vendi para um casal de russos. E me mudei logo na sequência para uma casa que o César conhece, também aqui na região de Cascais, e entrando na casa no dia com a mudança, bate na porta um casal de ingleses e me fez uma oferta 30% mais do que eu tinha pago um ano atrás. É mesmo? Eu resolvi não vender para não entrar numa outra, mas o mercado é esse hoje. Quem está comprado... Na verdade, a gente tem o mundo inteiro, né, comprando em Portugal. A gente ouve o brasileiro falar muito de Portugal, mas nós nem somos o principal comprador, né? É o francês, muito inglês depois do Brexit. Então, é isso, um mercado muito pequenininho, lei da oferta e da procura, né? Valorização ainda... Coisa inusitada isso que ele falou, né? Ele se mudando para cá, no meio da mudança. Isso é verdade, tá? Porque a mulher dele ligou para minha mulher chorando, fala para o César, fala para o Fabiano que eu não vou vender de jeito nenhum. Eu falei, mas foi um bom negócio. Não quero, agora não sei o que, depois. Pra você ter uma ideia. E eu vendi o meu projeto de uma casa que eu estava fazendo, que demorou tanto para aprovar que eu perdi a vontade, vendi para um alemão. Holandês? Na realidade é holandês, mas morava em Munique, é verdade. Ele nasceu na Holanda. Mas então você vê a diversidade, entendeu? Você vai ver, cara, é isso aí. Bom, já que a gente está falando de diversidade, eu mais recentemente, só contar um caso pessoal, recentemente eu matriculei meu filho na escolinha do Benfica, aqui em Cascais, na verdade em Sintra, né? E fui lá em 2 ocasiões essa semana, e as crianças e pré-adolescentes que treinam lá, seguramente 60%, 70% são do norte da Europa. Quer dizer, se imagina que aqui em Sintra as crianças vão ser a grande maioria portuguesas, né? Mas a grande maioria estrangeiras e do norte da Europa. A escola a turma da minha filha tem acho que 18, 19 alunos, são 12 nacionalidades diferentes. É uma fartura, né? E agora vieram 2 meninas da Califórnia e uma de Nova York. Olha que coisa interessante, né? 3 alunos novos, uma turma de 18 vindo dos Estados Unidos, Califórnia e Nova York, né? Enfim, mas vamos lá, vamos seguir aí. Agora, certamente, uma das coisas que atrai também, né, além de tudo que a gente já falou, são os benefícios fiscais, né? A gente ainda não falou dos benefícios fiscais, né? Não só o RNH, né, essa isenção de Global Tax por 10 anos, mas também a questão do sucessório, né? Portugal, sem dúvida, é um dos lugares para a gente colocar aí nesse planejamento sucessório, uma vez que não tem imposto de herança.
Vamos falar um pouquinho disso também, acho que é legal. Isso aí é uma coisa assim que o europeu, o americano, né, o cara já vem com essa informação, quando a gente vai falar, Exatamente. já dá aula, ele já se informou para o advogado dele, já sabe e tal, e é um dos grandes atrativos, né, iniciais que ele tem, né? No caso do Brasil, nem tanto, né? Um ou outro sabe, mas muitos também não vão por aí, mas é muito importante isso, né? A gente sabia que você, ao viver em Portugal, você tem, durante 10 anos, né, o que chama de isenção de global tax, né? Ou seja, tudo que você ganhar fora de Portugal, no Brasil, por exemplo, ou em aplicações financeiras, sei lá, nos Estados Unidos, na Suíça, onde quer que seja, você não é tributado em Portugal. É zero, né? É zero. E comparando, né, para a gente ter aqui uma referência, quando você migra para os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos não alivia, tá certo? Você vai pagar o global tax, né, pro resto da vida, desde que você for morar lá, desde o dia 1 para sempre, e isso monta mais ou menos 40% de tributação sobre o que você já foi tributado no Brasil. Você se for o caso, né? Se você é assalariado e foi tributado, vai pagar mais 40. Se você teve distribuição de lucro, já pagou na empresa, vai ter mais 40. E aqui é zero, né? Então isso faz muita diferença. E depois dos 10 anos, o Brasil tem um acordo de bitributação com Portugal, que nesse caso, depois que você não tiver mais a isenção, Portugal vai ver quanto é que você pagou de imposto no Brasil. Ah, eu paguei 27. Ah, o imposto aqui é 28. Então você tem que pagar mais um, tá? Tá bom, tá, beleza, né? Mais um para ficar o terceiro país mais seguro do mundo, com tudo que a gente tem aqui, pago feliz, né? O IPVA, por exemplo, que a gente paga no Brasil, que é uma fortuna, né? O IPVA para ter o carro vira e mexe quebrando a suspensão, no buraco, não sei o quê, sendo assaltado no meio da estrada, né? A gente vê aí esse fim de semana no Fantástico, os caras assaltando no meio da estrada com o pessoal que vai passando, né? A Baixada, né? Isso aqui não existe, né, gente? É a quarta das melhores estradas do mundo e o IPVA custa 150 euros por ano, né? De um carro de luxo, né? Então, é barato e funciona, né? Então, vale a pena, né? Se for o caso, depois de 10 anos, pagar mais 1% de imposto, que as coisas funcionam, né? Retornam para você, né? Então, é isso. As vantagens fiscais são realmente bastante interessantes, né? E o europeu, é por isso, essa é uma das motivações também, né? Que o francês, né? Imagina um francês que esteja aposentado, por exemplo, com uma renda de 10 mil euros, vamos dizer, né? Só que a tributação é altíssima na França, então ele paga 50% mais ou menos de tributos e fica só com 5 mil líquido no bolso. Mas ele é da comunidade europeia, ele pode vir morar em Portugal a qualquer momento, então ele resolve transferir o domicílio fiscal para Portugal. No que ele faz isso, ele deixa de pagar a tributação na França. Então, os 10 mil dele, brutos, passam a ser 10 mil líquidos, enquanto eram 5 mil lá, né? Só que aqui em Portugal, além dele estar ganhando o dobro agora, ele tem um poder de fogo muito maior, porque o custo de vida é muito mais baixo do que na França. Então, né, o apartamento que ele vivia lá, que ele vai vender por 1 milhão de euros, ele vai comprar aqui por 500, 600, então já botou 400 na poupança. Né? O custo de vida dele, que era de, sei lá, 4 mil, vai cair para 2 mil. Então, é como se ele estivesse praticamente triplicando a renda dele só pelo fato de ter se deslocado 2 horas de avião para cá. E aí, no fim de semana, ele vai lá visitar os filhos, compra uma passagem de low cost aí por 18 euros, 20 euros, lá o que for, está tudo resolvido. Né? Então, o francês é o maior comprador, por exemplo, de imóveis em Portugal, por conta, obviamente, do RH, e assim vai, né? Para várias outras nações. César, lembrando mais uma vez, como eu lembrei no último webinar, esse mesmo francês hipotético que você criou, quando morre, se ele estiver na França, ele tem que pagar até 60% de imposto sucessório. E se ele vendeu o patrimônio na França e comprou em Portugal, aqui o imposto sucessório é zero, né? Então, todo o patrimônio fica para a família. Tinha lembrado disso, eu esqueci de falar, é verdade. E comparando com o Brasil, pessoal, hoje a gente tem aí uma tributação no Brasil, depende do estado, né, mas que é no máximo de 8%, Rio de Janeiro já é 8%, São Paulo está indo para 8% agora, mas a tendência já tramita na Câmara já há alguns anos um projeto para elevar para 16%. E vai chegar uma hora, vai passar, tá certo? Então, é o motivo pelo qual, aí a gente abre um parênteses aqui, que a gente também tem visto pessoas, grandes fortunas, brasileiros, bilionários, né, transferindo residência fiscal para cá. Um dos motivos é esse, que é o planejamento sucessório e a transferência de herança para a próxima geração a um custo que, na realidade, não é baixo, é zero. Né?
Mas a gente pode citar também outros, e aí já também pegando uma carona para falar de uma outra região aqui, como o Philip Stark, por exemplo, né? Que já tem hoje, né, a residência fiscal aqui e acabou que ficou local, né? E hoje, e aí já levantando a bola, tem uma bela casa numa região que é uma região próxima aqui a Lisboa, que é a região de Comporta, né? Que vocês devem ter ouvido falar, e que agora, recentemente, a coisa de um mês atrás, talvez, foi anunciado que o George Clooney, né, está comprando uma casa lá, a Madonna tem casa lá, a Lebutan tem casa lá, quer dizer, grandes nomes aí do famosos, né? O que está acontecendo na Comporta, César? Conta para gente. A gente tem escutado falar muito aqui. É uma região muito... É amor à primeira vista. É amor à primeira vista, isso aí. Eu vou no final desse mês, hein? É mesmo, a gente vai lá. Finalmente conseguir. É uma região, nós estamos falando aqui de algo que de Lisboa para lá são o quê? Menos de uma hora, 50 minutos aproximadamente, né? De carro, né? E é um Búzios dos anos 70, talvez, não diria nem 80, anos 70, muito virgem, né? Aqui em Portugal tem alguma característica que é interessante, né? Para quem gosta de praia, para quem gosta de natureza, né? São muito poucas, quase nenhuma, as propriedades construídas que a gente fala aqui, o pé da areia, né? Não tem esse negócio de casa na areia, né? Você sai da tua casa e já está pisando na areia. Tem uma ou duas e olhe lá, né? Assim, a grande maioria das praias, nessas praias mais afastadas, né, são totalmente virgens, né? E tem aí um recuo aí de, sei lá, 500 metros, e a partir dos 500 metros é que se começa a se construir. Então é muito bacana você poder ir numa praia dessa e estar se sentindo realmente como se estivesse lá na Ilha Grande, em Lopes Mendes, do outro lado, não tem identificação nenhuma, né? É muito fácil você encontrar isso aqui. E Comporta bem isso aí, né? As praias são muito virgens, o lugar é muito bonito, tem uma cidadezinha, uma vilazinha minúscula, que tem lá meia dúzia de restaurantes super bacanas, super legais. Então, é um chique simples, sabe? Você vê pessoas, você vê Porsches e pessoas super bem vestidas, mas também vê o cara com sandália havaiana, short meio mais ou menos, todo mundo meio junto ali no mesmo lugar, né? Gente bonita, enfim. E os gringos descobriram isso aí, né? E nós também. Então, está havendo aí realmente um boom bastante interessante aí, eu diria que, sei lá, de uns 2 anos para cá, mas agora tomou uma vertical aqui, né, que acaba sendo uma área muito, muito procurada, muito explorada. A gente tem vários casos aqui de clientes já buscando. E um bom, ao mesmo tempo, assim, com muita preservação, né? Pelo que a gente lê, com muito cuidado, para manter a região da forma que, né? Por isso que ela atrai tanta gente, é para continuar dessa forma, né? É isso aí. Então, aconteceu um episódio curioso. Nós estávamos lá, eles têm um passeio de cavalos, existe um passeio de cavalos famoso. Ai, que bacana. Se chama Cavalos na Areia, e aí as pessoas passeiam a cavalo pela beira da praia. E nós estávamos lá e o proprietário dos animais e desse estábulo falou: esse cavalo que vocês estão andando é da Madonna. Então, é mais ou menos assim, as coisas aqui são mais ou menos assim. E recentemente saiu uma reportagem, acho que foi no UOL, até nós compartilhamos internamente, a Comporta foi destacada como o balneário mais elegante da Europa, mas é isso que o César falou, é um elegante sem ostentação, né? Não é aquela coisa de Marbella. Você vai a Marbella, eu nunca vi tanta Ferrari na minha vida quando eu fui a Marbella. 20 Ferrari, uma parada atrás da outra, iates de 150 pés para cima, né? 150 já é pequeno, né? Não é isso, entendeu? É uma coisa cool, né? Uma coisa cool, né? Você vê lá o pôr do sol, os caras botam o som lá, música clássica no pôr do sol, tomando um gin, negócio na areia, de short, sandália havaiana. É bem legal, é bem bacana. Bom, aproveitando então o rumo aí que a conversa tomou, né, César, Fabiano, acho que Fabiano principalmente, assim, fala um pouquinho aí do que as pessoas têm falado tanto desse slow life de Portugal, né, e que tanto atrai. A gente já falou tanto aqui de investimento, falamos de benefícios fiscais, do financiar, mas fala um pouquinho aí dessa qualidade de vida, né, do slow life de Portugal. Tintin, essa experiência é uma experiência que tem que ser vivida, né? Quando eu escolhi vir morar em Portugal, eu buscava, assim como o César, eu imagino, viver num país seguro, onde a criminalidade fosse em níveis aceitáveis.
Principalmente para quem tem filho, né, Fabiano? Exatamente. E Portugal não é só isso. Portugal é o terceiro, é o primeiro país mais seguro do mundo, né? Ninguém vai comparar Portugal com Islândia e Nova Zelândia, claro. Ou ninguém vai querer morar na Islândia, eu imagino. Então, é o país mais seguro do mundo. Só que isso é só um número, isso é só um dado estatístico, né? A pessoa tem que estar aqui para perceber o que isso significa. Alguém vai dizer, isso é poder andar na rua sem o risco de ser assaltado. É muito mais do que isso e é indescritível, né? Isso, ao longo do tempo, a gente vai tirando uma carga de cima dos ombros, aquele medo de estar sempre correndo algum tipo de risco, que aqui simplesmente não existe. A violência é uma coisa estranha para o português. Quer dizer, eles vão dizer que não, eles vão dizer que aqui existe criminalidade, que alguém roubou uma carteira dentro do metrô, do trem, né? Aquele famoso mão leve que existia no Brasil nos anos 80, né? Esse é o tipo de criminalidade que eles destacam e chamam a atenção, né? Então, você não vai sofrer uma violência, né? No máximo é um furto. Aqui os casos de violência normalmente são de violência doméstica, né? Então, o casal que não se entendeu, mas acho que isso é mais fácil de evitar, é só escolher bem quem vai casar. Mas o problema é você não ter escolha, estar na rua, no lugar errado, na hora errada e ter um assalto, uma bala perdida. Então, assim, eu primeiro acho que o tal do slow life ele está muito ligado à segurança. A outra coisa que me chama muita atenção, que eu acho que é uma das coisas principais de Portugal, é que se não é o melhor clima da Europa, é um dos melhores climas da Europa. Então, a quantidade de dias de sol por ano é incrível, especialmente nessa região de Lisboa ao sul. Quando a gente ultrapassa a Serra de Sintra para o norte, já temos aí uma quantidade, um percentual de dias com chuva, uma precipitação maior ao longo do ano. Então, o clima é muito bom. Um custo de vida super aceitável se comparado com a Europa inteira, para não dizer muito atrativo, e se comparado, então, com os Estados Unidos, aí é uma covardia. E aí começam a vir os detalhes, né? Quando você tem essa tranquilidade de poder andar na rua com essa paz toda, você consegue perceber o resto. Aí vem a perfumaria. A comida é muito boa, o vinho é muito bom, tem bom gosto na hora de se edificar, tem um respeito à tradição e à cultura. Então, a gente percebe que aqui em Portugal, até mais do que na Espanha, Madrid e Barcelona, existiu uma precaução dos órgãos públicos em preservar o estilo arquitetônico. Então, todas as reabilitações preservam a arquitetura clássica. E a cidade de Lisboa tá ficando linda, simplesmente linda. Ela é uma cidade que até alguns anos atrás, ou uma década atrás, ela tinha um ar um pouco decadente, mas agora ela vem passando por todas essas reabilitações e renovações pontuais e urbanísticas, porque também tem muito investimento do poder público, reabilitando muitas praças e áreas da cidade que não eram tão atrativas. Então, a cidade de Lisboa está ficando linda, a cidade do Porto está lindíssimo, e aí começa também a surgir esses arredores, porque Portugal atrai gente do mundo inteiro. Agora, comentei que eu estive no Alentejo recentemente. É impressionante a quantidade de pessoas do norte, famílias do norte da Europa, que decidiram mudar de vida e estão vindo morar no interior do país, comprando quintas no Alentejo, comprando quintas na margem do Rio Douro e mudando de vida. Então, isso também chama atenção. As pessoas em busca de qualidade de vida, e eu não conheço outro lugar no mundo que ofereça melhor qualidade de vida do que Portugal hoje em dia. Eu gosto sempre de dar um destaque aí também para o povo português, né? Que eu acho que é um povo, assim, primeiro, muito acolhedor, um dos mais acolhedores do mundo, e o que eu percebo toda vez que eu estou aí é um respeito muito grande. Não só um respeito pelas leis, mas um respeito pelo próximo, né? Então, acho que isso faz aí toda essa salada, né, de Portugal, talvez assim ser espetacular, né? Sem dúvida, uma das melhores. É importante destacar, a gente que já vive aqui há 5 anos, no meu caso, Fabiano um pouco menos, eu não tinha noção, não tinha ideia, né, de que o português tinha tanto carinho pelo brasileiro, né? Claro, estamos falando de... Quase filho, né? Eu tenho essa sensação também. A sensação é como se fosse um filho, um neto, né? É exatamente isso. Eles têm muito carinho, claro, desde que sejam pessoas, né,
com a gente, né? Pessoas que vêm para agregar, né? Decentes, né? Porque houve no passado, a gente sabe disso, né? Houveram algumas levas de brasileiros vindo para cá, mas que eram de um outro nível social e criaram alguns problemas, né? Aqui em Portugal e tal, obviamente que foram devidamente enquadrados, né? Mas essa leva que está acontecendo agora, né, nos últimos anos, acho que não só dos brasileiros, mas de outras nacionalidades também, né? São pessoas que têm já um padrão de vida meio cultural, social, econômico, né? E que agregam, né? A gente cria aqui, né? Oportunidades de emprego, de negócios, né? Só a nossa empresa, por exemplo, portuguesa aqui, né? Que nós também somos aqui. Aliás, eu acho que é importante falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, que a gente faz, né? A Global Trust tem esse trabalho aqui de ajudar as pessoas a fazer investimentos, seja para morar, seja para investir, seja para alugar, para o que for aqui em Portugal, sem nem precisar sair de Portugal, né? E a gente dá essa solução por completo, né? Que a gente chama de A a Z, ou de 180 graus, né? Que a gente vai dar tudo que a pessoa precisar, seja o advogado, seja o contador, seja o decorador, seja o construtor, né? Se tiver que fazer algum tipo de obra, alguma coisa assim, e seja o administrador do imóvel para curto prazo, para longo prazo. Então, nós temos todo esse serviço aqui disponível para os nossos clientes, né? E esse é o papel da Global Trust. Mas nós também temos uma empresa que é brasileira, empresa brasileira, que o nosso escritório é aí no Rio de Janeiro, em Ipanema, né? E onde a Cris fica coordenando esse trabalho. Mas aqui em Portugal, a gente tem uma empresa portuguesa para incorporar, né? Então, quando a gente vê oportunidades de bons negócios, como a gente falou aqui, a gente vê toda hora, né? Nessa área imobiliária, a gente faz aquisições, faz projetos, faz obras e constrói, e aí estamos gerando, né, empregos, estamos gerando negócios, estamos gerando contratações. Então, acaba que nós somos, acho que, muito bem recebidos mesmo, né? E outra coisa que eu ia comentar, né? É claro que qualquer mudança sempre é um pouco traumática, né? Mudar de país, mais traumático fica, né? Porque, enfim, envolve aí uma série de decisões, né, de procedimentos que tem que fazer. Mas, em se tratando de Portugal, né, que já tem a grande facilidade, né, do idioma, né, e também cultural, né, porque a gente acaba que tem uma cultura muito parecida, né, são sistemas muito parecidos, né. Por exemplo, hoje, olha que coisa gozada. Hoje eu recebi eu estava viajando, eu fiquei 40 dias no Brasil, e, aliás, duas coisas que eu queria comentar. Uma tem a ver com aquilo que o Fabiano falou. Eu fiquei 1 ano e meio sem ir ao Brasil por conta da pandemia, né, e tenho filhos, tenho netos, né. Então, foi difícil, né? Foi bastante duro, né? Não ir ao Brasil, com medo de pegar Covid, aquela coisa toda. Quando eu me vacinei e tal, fui e acabei ficando 40 dias agora, aí, até 30 de agosto, né? E confesso que pela primeira vez desses 5 anos, que eu estava sempre indo, então não dava nem para ter muita saudade, né? Mas dessa vez, quando eu vim embora, né? Deu aquela dorzinha, né? Oxa, estou indo embora, queria ficar mais um pouquinho, semana que eu volto. Deu aquela angústia, deu uma certa angústia, né? Mas, olha, foi uma angústia que levou 24 horas. Quando eu cheguei aqui em Cascais, no dia seguinte eu estava andando, aí eu falei, cara, passou a angústia, isso aqui é tão legal, né? É tão bacana, é tão bom você poder parar no sinal com um carro descapotável, né? Que é o... Como é que chama aí? Conversível. Conversível. Pô, eu nunca pude ter carro conversível, tá maluco? Ter carro conversível no Rio de Janeiro é coisa para doido, né? Mas aqui pode, todo mundo tem, aliás, né? Eu tenho, Fabiano tem, todo mundo tem. Ah, beleza, né? Aí você para no sinal, nem sem se preocupar com a moto fazendo barulho do teu lado, porque o cara vai botar uma arma na tua cabeça. Pô, isso não tem preço, né? Isso não tem preço, né? Saber que a sua filha pode, enfim, andar pelos arredores, né? Criança de 8 anos pode andar arredores sem nenhum problema. Você está no restaurante, você está relaxado, ela vai lá no céu, comprar um sorvete, tá bom, pode ir lá comprar um sorvete. Aí ela leva 10, 15 minutos, você não está preocupado, não está desesperado. Enfim, então isso não tem preço e realmente eu acho que a qualidade de vida aqui, o tal do slow life que você falou, né, acaba sendo bom, né, para pessoas como eu, né, que são um pouquinho acelerados, e você tem que se adaptar, tem que se acostumar ao ritmo português, que é slow, né, diga-se de passagem, by the way, é slow, então para fazer negócio é um pouquinho, né, às vezes, né, complicado, mas no fundo, no somatório geral, você sai ganhando em termos de qualidade de vida. Né? Talvez essa, inclusive, talvez seja o gancho para a gente falar um pouquinho, não sei se já chegou, no nosso trabalho, como funciona e como a gente se inseriu nesse mercado, que tem algumas ineficiências que eu acho que a nossa empresa vem para trazer umas pontes e facilitar todo o processo, né, Tintin? Acho que sim, acho que é frisar isso. O que eu ia comentar aqui, assim, é exatamente começar a falar do nosso trabalho, e a mensagem que fica, pessoal, assim, depois de
tudo isso que a gente falou aqui, né, essas pinceladas no o porquê investir em Portugal, a janela do Golden Visa, a moradia, né, esses benefícios de morar em Portugal, assim, tudo isso é possível, né? Qual é a recomendação que a gente dá sempre para os clientes? Com planejamento, né? Então, quanto mais antecedência, melhor, entendendo qual é o projeto de cada um, e aí a gente senta com os nossos clientes, entendendo qual é a estratégia a ser adotada. É um imóvel para investimento, é um imóvel para moradia, é um imóvel para uma moradia daqui a 5 anos, 10 anos, quando eu me aposentar, então, mas eu já quero colocar o pé em Portugal. Então, a gente está junto em todas as etapas desse processo, do início até o final, até o pós-venda, com empresas que fazem a gestão do imóvel, que vão fazer a decoração. A gente tem clientes, principalmente agora na pandemia, né, mesmo antes da pandemia, que nem vão a Portugal, constitui procurador e a gente faz todo esse trabalho. Mas o que tem, eu acho que de muito bacana, né, Fabiano, que eu acho que é isso que você vai comentar, nós somos uma empresa brasileira com brasileiros e com parceiros, na maioria das vezes, portugueses. Então, a gente acaba juntando ali os dois lados. Então, a comunicação flui muito bem. Os clientes que estão aqui comigo e que depois vão para Portugal e voltam todos muito felizes e falam, poxa, que bom que eu cheguei lá, que a equipe era brasileira, então a gente, né, o brasileiro me entende, todo mundo fala português, mais ou menos, né? Só que não. E quantos processos, quantos clientes aí, né, Fabiano, que às vezes quando chega e de repente muda completamente, tem que traduzir, às vezes a pessoa nem sabe direito o que quer. Então, acho que esse trabalho que a gente faz é muito, muito bacana, muito feliz. Os depoimentos que a gente tem quando os clientes voltam, quando os clientes, né, são bem-sucedidos nos seus projetos, assim, é muito bacana para a gente, muito bacana. Eu diria assim, primeiro começaria dizendo que a dinâmica do mercado aqui ela é muito diferente do mercado brasileiro. A dinâmica, a forma de trabalhar do português é muito diferente da forma de trabalhar do brasileiro. E esse slow life que nós falávamos anteriormente, ele está refletido na maneira de ser também do português. Então, aconteceu comigo essa experiência de eu entrar numa loja de uma determinada imobiliária bem famosa, uma grande rede, em Lisboa, interessado por imóveis em Cascais, seguindo uma lógica que eu estava no Brasil e que se eu tivesse acesso a qualquer corretor de imóveis, ele poderia me mostrar todo o portfólio, toda a oferta que essa grande rede que está presente no país inteiro poderia mostrar, mas simplesmente não é assim. Eu entrei na loja e ele falou, não, eu só atuo nessa região e se você quer um 3/4 em Cascais, o que eu tenho para lhe oferecer é um 2/4 aqui em Lisboa, no Príncipe Real. Nada, coisas que... Fabiano, deixa eu fazer só uma parte aqui para as pessoas. O Fabiano, nós conhecemos o Fabiano como cliente. Verdade. Né, Fabiano? O Fabiano chegou para a gente como cliente saído de Porto Alegre, buscando qualidade de vida em Portugal, e entrou em contato conosco. Eu tentei comprar sozinho, mas não consegui. É verdade. Deixa eu só fazer aqui um pequeno reparo aqui, né? É que a gente está brincando. Falando a verdade, na verdade, não estou brincando, estou falando a verdade, mas há exceções, e nós temos aqui hoje, entre os nossos ouvintes, uma parceira nossa, que é a Carla, né? E que é uma dessas exceções, e é por isso que é parceira nossa, certo? A Carla Carrasqueira aqui, que trabalha nesse ramo de imóveis, e ela, o marido, o Nuno, a equipe deles, e é por isso que nós somos parceiros. Então, o que a gente faz é isso, né? A gente procura selecionar, dentro desses 5 anos de experiência, que na verdade são mais de 5 anos eu vivendo aqui, nós já fazemos negócio aqui há 7 anos, a gente vai mapeando e vai selecionando aqueles caras que falam a nossa língua, né? Do ponto de vista de ritmo, né? Então, a equipe tal, é o advogado tal, é o arquiteto tal, aí depois de você trocar 3, 4 vezes, você acha o advogado certo, aí você testa, e muda ali, né? Então, a gente hoje tem um negócio muito azeitado, né? É a gerente do banco, tem 2 gerentes do banco, para onde ela for, a gente vai atrás, né? Porque funciona. Acabamos de ter hoje aqui o pior, hoje até hoje, um cliente do Japão, vocês imaginam, um cliente do Japão, né? Que hoje, finalmente, uma novela mexicana, conseguimos fechar a escritura do cara lá no Porto,
porque caiu-se na cilada, né, de fazer a conta bancária dele no mesmo banco que a gente trabalha, só que no banco lá no Porto, que era amiguinha, a gerente era amiguinha lá, amiguinha, né, do promotor, lá do incorporador, e o cara, não, deixa comigo, aquela é minha amiga, que eu faço, aconteço, mando, não sei o quê, bababá. Falei, cara, não, enfim. E o cara acabou topando lá, né, o nosso cliente. Porra, e foi um desespero, cara, foi um desespero, né? Adiou-se não sei quantas vezes, e hoje finalmente a gente conseguiu. Então, esquece, nunca mais, não pode ser amiguinha, pode ser filha do Papa, do presidente da República, vai fazer com a nossa gerente, que a gente sabe que a coisa funciona, né? Saiu da caixinha, complica, né? Então, é isso que acho que a gente tem essa grande vantagem. Nós não somos, pessoal, que eu quero frisar isso aqui, a Global Trust não é uma imobiliária, né? Nós não trabalhamos para o vendedor, nós trabalhamos para o comprador, vocês. Então, esse é o nosso lema, né? Nós não temos conflito de interesse. Nós somos uma empresa de consultoria preocupada em atender bem o cliente comprador. E, portanto, eu não posso estar na outra ponta também, querendo representar o vendedor e o comprador. Então, o que nós fazemos? Nós somos parceiros das imobiliárias aqui em Portugal, e quando você me diz, eu quero um imóvel de, portanto, tal valor, desse jeito, em tal lugar, né? A nossa equipe aqui vai procurar em todo o mercado, estejam esses imóveis, quantos forem, se forem 10 imóveis que atendem a sua necessidade, estiverem com 10 imobiliários diferentes, nós vamos visitar com você com 10 imobiliários diferentes. Então, nós não temos conflito de interesse. Por quê? Porque nós vamos ser remunerados por metade do que aquele negócio gerar, pago pelo vendedor. O vendedor vai pagar o nosso parceiro vai dividir conosco essa comissão, tá certo? E assim a gente trabalha e é feliz, né? E com isso a gente não tem que ter o viés de achar, de dizer, melhor é você ir naquele ali, porque aquele ali paga um pouquinho mais, não tem esse negócio, né? Então a gente vai ser remunerado igual e com isso nossos clientes são fiéis a gente, por isso que compram 6, 7 imóveis, como eu já dei esse exemplo aqui, né? E indicam seus amigos e sentem segurança no nosso trabalho, que é totalmente isento de qualquer conflito de interesse, né? Então essa é a nossa, esse é o nosso grande diferencial, né? E eu acho que agora, Cris, já são, né, acho que 7h15 aí, a gente podia apresentar rapidamente aqui, né, algumas imagens para dar uma ideia um pouco dos imóveis e responder as questões, né, para não se alongar demais, né? E depois a gente ficar disponível para quem quiser fazer. Tem bastante pergunta, eu estava dando uma olhada agora, tem bastante pergunta. Vamos fazer isso. Então, vamos dar um pouco dos exemplos, um pouco, né, dos imóveis, de negócio. A gente pode até comentar um pouco já, Fabiano, ajuda aí, sobre valores e tal, porque eu vou umas perguntas aí de valores, por exemplo, né? Então, pode ir falando aí quem quiser. Fabiano quer falar ou eu falo desse aí? Pode falar. Esse é um empreendimento basicamente para o investidor, né? Investir e gerar renda, aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, para quem pretende fazer uma diversificação dos seus investimentos, renda em euro. É no centro de Lisboa, bem ali naquele, né, no centrinho, colado ao centro histórico, com garagem, que é uma coisa muito pouco comum nessa região. Ele já tem toda uma pegada mais moderna, de sustentabilidade, de energia, e com valores aí bem interessantes a partir de 300, se eu não me engano, 300 e poucos mil euros, mas, de novo, a partir de 330, é isso. De novo, pensando aí que eu vou colocar 30% desse valor e vou tomar dinheiro do banco. Então, eu estou trabalhando com o dinheiro do banco, né? Você constrói patrimônio com o dinheiro do banco. Ele fica ali bem central, perto, muito próximo ali a 500 metros da Liberdade, próximo do Mirador, os principais miradouros, próximo de metrô, né? O centro de Lisboa tem uma mobilidade muito bacana, e é o que o César falou lá no início, né? O Brasil recebeu um pouquinho mais de 6 milhões de turistas em 2018, 2016, né? Ano de Olimpíada, que foi nosso recorde. Lisboa recebe, tirando pandemia, 7 milhões de turistas, então não tem quarto de hotel para acomodar essa quantidade de gente, por isso taxa de ocupação, como o Fabiano falou, é aí beirando os 90% de média anual, não tem baixa temporada, é alta e altíssima temporada, né? Então, essa é uma belíssima opção para quem busca investimento. Desculpa, Fabiano. Não. Bom, isso aí é Quinta da Marinha. Quinta da Marinha é uma das regiões mais valorizadas de Portugal.
fica aqui em Cascais, é uma região envolta ou uma região dentro de alguns campos de golfe. A Quinta da Marinha é uma urbanização, não é um condomínio fechado. Dentro da Quinta da Marinha tem alguns condomínios fechados. Esse, particularmente, fica ao lado, colado no buraco 14 do campo de golfe da Quinta da Marinha. Então, isso aí é uma fotografia real. A pessoa pode abrir ali a porta da sala e está praticamente dentro do campo. Tem um lago muito bonito logo ali em frente. E esse é um empreendimento que eles chamam de empreendimento turístico. Então, o projeto inicial ele é focado para que a pessoa faça o investimento e coloque esse imóvel para exploração turística. Vai ter uma administradora única do empreendimento, mas 50% de quem investiu nesse empreendimento até agora investiu para utilizar, para morar dentro do empreendimento. Então, também tem essa vertente. Quinta das Patinhas, isso fica em Cobre, é uma região bem ao lado de onde eu morava até pouco tempo atrás, ali em Birri. É Cascais também, são moradias, é um pequeno condomínio, são 7 moradias, de 3 a 4 quartos, a partir de 1.170.000. O condomínio tem uma piscina condominial que aparece ali naquela imagem. E essas moradias, quase todas elas têm vista de mar ao fundo, assim, não é uma vista de mar muito próxima, mas tem essa vista desafogada, como vocês percebem nessa imagem aqui à direita. Esse é um prédio que seria a minha orientação mais urgente porque realmente está acabando. Acho que a Tintin viu esses dias a lista de disponibilidade, até levou um susto. Essa região do entorno do porto, que é a região de Matosinhos, ela foi identificada como sendo a região com a maior carência de imóveis residenciais do país. Acho que talvez muitos de vocês saibam, mas o Porto tem uma dinâmica econômica mais industrial, mais empresarial que Lisboa. Lisboa está mais focada em serviços e turismo, e o Porto sempre foi um pouco mais industrial e comercial. Então, aqui nessa região de Matosinhos, por exemplo, fica muito próximo do Porto de Leixões, tem 2 refinarias de petróleo ali ao lado, tem o Norte Shopping, que é o segundo maior shopping center do país. O BNP Paribas recentemente se instalou lá, assim como outras empresas de tecnologia do sistema financeiro. E essa região é uma região que existe, essa região específica de Matosinhos, que também é uma região litorânea. Matosinhos é uma região litorânea que fica ao lado da Foz do Douro, a região da Foz do Douro, que é a mais valorizada do Porto. Mas essa região específica era uma região de moradias, de casas de bom padrão. E esse prédio é o prédio, sem dúvida, o prédio mais moderno que está sendo construído no norte do país, e foi lançado durante a pandemia. São 170 unidades, e hoje eu me arriscaria a dizer que devem ter umas 15, 18 disponíveis apenas. Recomendo, inclusive, que vocês entrem. Eu acho até que nem isso, Fabiano, acho até que é menos. Vocês podem, inclusive, entrar no site do empreendimento para mais informações, além de entrar em contato com a gente, obviamente, mas ele tem um padrão de acabamento superior e um valor de metro quadrado, valor de venda, eu diria que entre 12 a 15 abaixo do valor de mercado. Eles conseguiram isso porque eles compraram 3, 4 grandes terrenos e tiveram um ganho de escala no custo da obra e conseguem reverter isso num preço muito atrativo. Não é à toa que vendeu muito rapidamente. Ou seja, pessoal, belo potencial de valorização e, de novo, colocando 30% do valor do imóvel, colocando para arrendar. A própria companhia, né, tem uma empresa, uma das maiores administradoras de gestão de imóveis do país, tem uma lista ali enorme de pessoas aguardando moradia nessa região, porque existe uma carência muito grande. Então, é um dos empreendimentos, né, como investimento, que a gente aposta muito, né? Temos vários clientes já lá e a gente também da equipe. Legal. Bom, acho que a gente agora pode ir para as perguntas, né, gente? Isso que eu ia sugerir, porque já estamos aí avançados